Queridos irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando da palavra do Senhor, hoje especialmente falando sobre a obra do Espírito Santo na vida da Igreja cristã nos primeiros 3 séculos, sobretudo. É muito importante que você entenda sobre isso, para que nós possamos recuperar muito dessa identidade cristã e, tendo recuperado essa identidade, possamos fazer a mudança da mente, a mudança dos nossos valores, a mudança do nosso comportamento, ou seja, a metanoia. Quer dizer, em princípio, que o sentido da história da igreja é o Evangelho. Mas como assim? É o Evangelho de Jesus inserido na história humana. É isso que aconteceu. Na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4, capítulo 4, tudo estava preparado. Toda a história estava engravidada. Tudo estava preparado para que o Filho de Deus viesse e inserisse a vontade de Deus na história humana. Então, o sentido de história da igreja é o Evangelho de Jesus inserido na história humana. Isso nós precisamos ter claro. Não basta termos pessoas. É preciso inserir o modo de ser de Jesus, o modo de viver de Jesus, o modo de agir de Jesus. E compreendendo isso, nós vamos poder ser a igreja que agrada o coração de Deus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, um texto clássico, diz assim: "Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." E isso de fato ocorreu. Começando pela comunidade ali em Jerusalém, no momento do Pentecostes, na celebração do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja e, tendo vindo sobre a igreja, capacitou a igreja, encheu a igreja de poder, de um poder extraordinário, maravilhoso. Jesus havia dito e prometido que não deixaria a igreja na orfandade. E ele cumpriu isso. Ele cumpriu essa palavra. E depois da sua morte, ressurreição, aparição para os discípulos durante 40 dias, no 50º dia, lembrando o ano do jubileu, lá no Pentateuco, 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor, e eis que valeu o tempo esperado, porque a promessa se cumpriu. Mais uma música linda do Vencedores por Cristo. Então, nós temos que entender, queridos, que a promessa se cumpriu e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, veio sobre a igreja e, vindo sobre a igreja, encheu a igreja de poder. Aqueles discípulos um pouco amedrontados, ou muito amedrontados, alguns haviam negado Jesus, outros ficaram escondidos, com exceção de João, que foi até a cruz do Calvário, os outros ficaram escondidos, amedrontados, outros foram para Emaús sem entender claramente
o que estava acontecendo. E então a promessa chegou. O Espírito Santo veio sobre a igreja e aqueles discípulos amedrontados, aqueles discípulos tímidos, agora se tornaram enviados de Deus, apóstolos de Deus, os 12 apóstolos. Judas se matou, mas eles escolheram Matias. E eu quero até avisar você, é precipitado dizer que Matias não exerceu o ministério, pelo contrário. A história da igreja nos mostra para onde foram os 12 apóstolos e eles caminharam ali na direção da África, saindo do Oriente Médio, foram para a África, cumpriram o que estava escrito em Atos 1:8, atingiram a Judéia, Jerusalém, a Judéia, a Samaria, lá ao norte de Israel, e os confins da terra, chegando no que eles consideravam confins da terra, que era Roma, o centro do império. Mas não pararam ali não. Plantaram igrejas por onde iam passando. E plantando igrejas, ganhando vidas para Jesus, eles plantaram as 7 igrejas, por exemplo, que nós vemos no Apocalipse, estão localizadas no que nós conhecemos hoje como Turquia. E uma coisa maravilhosa aconteceu. Esses discípulos, agora particularmente os 12 apóstolos, depois também com o acréscimo do apóstolo Paulo, mas não só eles, muitos foram cheios do poder de Deus naquele momento. E você pode ler o texto e ver tudo o que aconteceu. O evangelho era anunciado e cada um que vinha de um local distante, mesmo de origem judaica, podia entender na língua onde ele estava morando. E outros que estavam visitando também. Sobretudo, irmãos, nós temos que guardar uma palavra. Eles foram cheios de poder. Guarde essa palavra. Eles foram cheios de poder. Essa é a grande proposição desse momento nos atos do Espírito Santo, no Evangelho de Jesus inserido na história humana. E isso tudo aconteceu com a intervenção do Espírito Santo, que capacitou os 12, capacitou os 70, capacitou os 120, capacitou os 500, capacitou a igreja de modo maravilhoso e eles foram cheios de poder. E esse poder fez com que eles, então, no derramar do Espírito Santo, cheios desse poder, testemunhassem. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eles foram cheios do poder de Deus. Mas poder para quê? Poder para testemunhar. Poder, como diz a própria palavra, para ser mártir do Evangelho. E eles foram de Jerusalém até os confins da terra. Eu agora faço uso, gentilmente, agradecendo e abençoando os irmãos da Igreja Quadrangular, utilizando o seu slogan, eles foram ganhando vidas, eles salvaram vidas, foram usados por Deus e a mensagem deles salvava vidas, porque o Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho batiza no Espírito Santo e Jesus voltará. Então, eles foram utilizados por Deus por onde iam. Chegaram à Europa, chegaram à Ásia, chegaram à África, como eu disse, e todo o Oriente Médio ali. E o que aconteceu, sabe o que foi? Vidas foram ganhas para Jesus. Vidas se renderam a Jesus. Muitos que não tinham fé alguma
passaram agora a crer no Deus eterno, no Deus criador do céu e da terra. E outros que tinham uma fé, muitas vezes, atrelada ao politeísmo, agora encontraram um Deus único e verdadeiro, maior do que tudo que eles já tinham visto. É uma coisa maravilhosa. Eles foram caminhando e ao longo de todo o primeiro século, todo o segundo século, todo o terceiro século, vidas foram salvas, vidas foram curadas, ocorreram milagres, irmãos, irmãs, ocorreram milagres. Pedro estava indo para o templo, juntamente com João, e havia ali um homem adoentado, pedindo esmola, e enquanto ele pediu esmola, Pedro disse a ele, os discípulos disseram a ele, os apóstolos disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levante, a cura aconteceu. E assim como Jesus havia curado muita gente, agora, por obra do Espírito Santo, os apóstolos e todos os outros discípulos, estamos falando de aproximadamente 3, quase 4 séculos, eles curavam em nome de Jesus, curavam pelo poder do Espírito Santo. E vidas foram batizadas no Espírito Santo também. Certa feita, 2 discípulos que tinham sido batizados no batismo de João, Paulo pergunta a eles se eles conheciam, se eles sabiam acerca do poder, do enchimento do Espírito Santo, e eles disseram: não, nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo então orou por eles e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, porque Deus salva, Deus cura, Deus batiza no Espírito Santo. E eu quero lhe dizer, aproveitando o slogan dessa igreja irmã, para dizer a você: Jesus está voltando, Jesus voltará, em breve ele voltará. Algumas pessoas podem dizer: já faz 2000 anos que eu ouço isso. Meu querido irmão, eu repito uma frase que disse num outro vídeo a vocês: se há 2000 anos a comunidade em Tessalônica já via sinais de que Jesus poderia voltar naquele momento, aparentemente por volta do ano 50, tá bem? Se havia sinais por volta do ano 50, de que Jesus poderia voltar, então o que podemos dizer nós, 2000 anos depois, com tanta coisa que aconteceu, com tanto cumprimento de profecias e cumprimento da Escritura? Jesus está à porta, está voltando, e qualquer decisão que eu tomar e que você tomar diz respeito à vida eterna, ou diz respeito à morte eterna. Guarde isso. Nós não temos mais tempo para ficar em cima do muro. Ou nós cremos que Deus é o Senhor da vida, Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu aceito como caminho, ou eu aceito como a verdade, ou eu aceito como a vida, ou então você poderá ter uma triste surpresa em breve. Mas caminhando um pouquinho, eu quero dizer a você que além de ganhar vidas para Jesus, no segundo século em particular, os discípulos, os apóstolos foram gerando outros discípulos, foram gerando filhos na fé. Coisa maravilhosa, e muitos foram martirizados. Eu já vou tocar nisso, como Inácio de Antioquia, chamado de Santo Inácio, um homem que deu a sua própria vida. Mas no segundo século, em particular,
Os cristãos foram acusados de muitas coisas. Foram acusados de ateísmo, foram acusados de canibalismo, porque falavam de comer o corpo e beber o sangue. Foram acusados de trair o império, e não havia nada disso. O que eles apenas confessavam é que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, mas não como um ato de traição. Até reconheciam a autoridade, é que eles tinham que reconhecer que Jesus é o Senhor. E eu não posso deixar de mencionar agora para você, pelo menos mencionar, que na implantação das igrejas foi importante a vida dos filhos dos apóstolos, filhos na fé dos apóstolos. Muitos deles se fizeram mártires, muitas famílias foram inteiramente dizimadas, muitos homens foram mortos, muitas mulheres foram mortas, muitas crianças foram mortas, às vezes morria só o pai. Por mais cruel que isso parecesse, às vezes morria a mãe pela sua fé, e eles não se importavam em matar crianças. Mas nesse caminho da implantação da igreja, no segundo século, que eu quero mencionar hoje para você, nós não podemos deixar de dar crédito aos apologetas. Para quem está começando na fé, apologetas foram aqueles que defenderam a fé. Surgiram muitas teorias. Eu não vou entrar em cada uma delas agora, porque isso demandaria um tempo muito grande. Muitas teorias. Vou mencionar só uma, dizendo que Jesus não poderia ter corpo material, porque no pensamento de uma corrente grega, a matéria era má, era o cárcere do espírito. Então, se Jesus é o Senhor, ele tinha apenas aparência de matéria, mas ele não tinha a matéria de fato, ele não veio como homem encarnado de fato. Só uma que eu menciono a vocês agora. E eu tenho que, na verdade, me referir a pessoas importantes como Aristides, que foi um apologeta, Justino, o mártir, Taciano foi muito importante, Atenágoras foi importante. Nós não podemos esquecer de Teófilo também. Então eles ganharam vidas. E enquanto ganhavam vidas, curavam as pessoas. E enquanto curavam as pessoas, também batizavam no Espírito Santo e preparavam a igreja para a volta de Jesus. E eu não posso me esquecer, nesse momento, eles reintegravam muitos marginalizados, que eram considerados impuros, que eram considerados miseráveis, e muitas vezes ainda no seio do judaísmo, com a ideia do puro e do impuro, sempre alguém perguntava quem pecou, ele pecou ou o pai pecou? E nós, muitas vezes, irmãos, ainda vemos isso acontecer, as duas coisas. Primeiro, as pessoas acham que Jesus não veio em carne, em matéria, em vida encarnada, e parecem desejar se refugiar. Os puritanos fizeram isso, monges fizeram isso, e muitos outros ainda fazem isso, querendo não se inserir na história, porque a história é imunda, a história é impura para eles, a história é cheia de pecadores. Então a última coisa que eu devo fazer é me inserir no meio da história, é me inserir no meio dessa gente suja, no meio dessa gente imunda. Ou eles pecaram, ou outros pecaram, portadores de deficiência, e hoje há quanta luta sobre isso. E devemos continuar valorizando essas pessoas. Tanta luta que nós devemos ter para inserir cada pessoa humana no projeto de Deus, na história. Não posso falar de cada movimento agora também, porque é uma outra demanda muito grande. Mas há uma luta importantíssima que nós devemos fazer. Precisamos continuar dizendo que os pretos, os negros têm valor.
Precisamos continuar valorizando as mulheres. A comunidade primitiva foi formada basicamente por mulheres quando os maridos eram mortos nas arenas. Quem conduziu a igreja primitiva foram as mulheres, inserindo as crianças. Irmãos, há aqui uma gama de aspectos que nós podemos mencionar. Mas para encerrar essa meditação, eu quero dizer a você que, junto com a implantação da igreja, eles salvaram vidas, curaram vidas individualmente, curaram famílias, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, a igreja foi preparada para a volta de Jesus, mas também, principalmente o apóstolo Paulo, Pedro, Timóteo, não podemos mencionar sem lembrar desses preciosos, maravilhosos, que plantaram pequenas comunidades, pequenas igrejas. Só que a igreja daquela época não tinha vitrais, não tinha grandes templos, não tinha nada disso. A igreja se reunia nas casas. Paulo costumava chegar numa cidade, ele ia para a sinagoga. Ele pregava na sinagoga e durante um tempo, enquanto ele era aceito na sinagoga, ele ficava pregando na sinagoga. Quando ele já não era aceito, então ele tinha que ir para um outro lugar. Aconteceu em Éfeso isso, por exemplo. E depois Paulo acaba pregando em 2 lugares importantíssimos, onde havia debate filosófico, onde havia grandes intelectuais, grandes shows culturais. E Paulo o Espírito Santo, através de Paulo, causa um rebuliço em Éfeso. Mas também foi assim em Tessalônica, foi assim nas outras igrejas plantadas. E eu encerro dizendo que no culminar desses 3 séculos, quase 4 séculos, eu quero ficar por aí, até o ano 325 aproximadamente, já no 4º século, 315 a 325. Numa outra ocasião nós compartilhamos mais sobre isso. Houve muita perseguição nesses 300 anos. Ela não foi ininterrupta. Não, houve momentos de grande perseguição e houve momentos de menor intensidade de perseguição. Mas nos momentos de grande perseguição, centenas eram mortos, massacrados, presos, torturados. Paulo foi decapitado. Pedro certamente foi crucificado de ponta cabeça. Nós temos registro, para aqueles que acham que não, eu quero dizer que há registro. Quem sabe hoje na Biblioteca do Vaticano nós temos registro de romanos dizendo na história da igreja e contando que esses seguidores de Crestos, de um tal de Crestos, também chamados os do caminho, foram perseguidos, foram mortos. Mas quanto mais eles eram perseguidos e mortos, mais o evangelho avançava. Sabe por quê? Porque eles eram perseguidos, eram mortos, e o sangue deles, o testemunho deles, desses mártires, foi como uma sementeira para o evangelho. Aqui faço uso também, quero dar crédito ao historiador Rusto Gonçalves, ao historiador Walker, a alguns historiadores nos quais eu me baseei para compartilhar com você. E agora volto para a nossa vida. Nós estamos propondo uma metanoia, uma nova igreja. Uma nova igreja não é uma nova placa, não. Nós estamos aqui, esse ministério está aqui para servir a todas as igrejas. Nós queremos servir a todos os irmãos, a todas as famílias, a todas as igrejas. Não é formar uma nova igreja. Já temos igrejas demais. Mas para que nós possamos dar um fecho nisso, em primeiro lugar eu quero dizer a você, é necessário hoje que nós
venhamos a inserir o Evangelho de Jesus Cristo na história humana. Não adianta só acumular membros. Vocês vão me ver falando isso milhares de vezes. Não adianta acumular membros e não adianta chegar com uma carteirinha diante de Deus e dizer: eu sou da igreja tal, ou da igreja aquela, ou essa. Não, é necessário que você tenha inserido o Evangelho na história humana, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, tendo feito diferença. Há um texto maravilhoso, está lá em Atos, e eu quero mencionar para você só de passagem, Atos 17:6, que diz assim, acerca dos apóstolos: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Mas nós não vamos causar alvoroço só porque somos a metade da população no Brasil ou a metade da população em qualquer outra nação. Estamos chegando a isso nos próximos anos. Não, isso não causa alvoroço. Nós precisamos efetivamente mudar a vida das pessoas, a vida das famílias. Nós precisamos mudar a história da igreja. Nós precisamos mudar a história da sociedade. Agora, a minha própria história, a sua própria história precisa ser mudada. Você precisa ser como esses homens e mulheres. Porque se eu não for mudado, se você não for mudado, então nós teremos muitas pessoas nas nossas denominações, mas nós não vamos inserir o Evangelho na história humana. E o Evangelho, o sentido do Evangelho é inserir a plenitude de Deus, o poder de Deus, ou seja, o Evangelho. O sentido da história da igreja é o Evangelho de Jesus inserido na história das pessoas, na história humana. Não somos nós que temos que nos conformar com aquilo que a sociedade nos propõe. Nós é que temos que anunciar. Nós podemos respeitar a todos. Todos têm direito de pensar o que quiserem. Todos têm direito de agir como desejarem. Todos têm direito de crer no que quiserem. Uma sociedade civil é assim. Mas nós temos que dar um testemunho maravilhoso, onde as pessoas percebam: há um Deus real, há um Deus eterno, há um Deus poderoso, há um Deus criador do céu e da terra. Igual a Ele não há, nem jamais haverá, não houve, não há, nem jamais haverá um Deus como o nosso Deus. Essa é a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. No momento em que a história estava grávida para Jesus chegar, ele já chegou há 2000 anos atrás. Irmãos, nós já estamos há 2000 anos na plenitude dos tempos. É hora de fazer o Evangelho conhecido. É hora de fazer o Evangelho ser pujante. É hora de fazer o Evangelho ser mais do que um arcabouço denominacional. É muito mais importante do que isso. É hora de salgar a terra e ser luz do mundo. Para tanto, você precisa de algumas coisas. Você precisa do poder do Espírito Santo. Os discípulos, sem o poder do Espírito Santo, caminhavam de volta para Emaús, ou se esconderam, no cenáculo, ou não foram para a cruz do Calvário acompanhar Jesus. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles pregaram com poder, e eles revolucionaram a sua geração, e eles revolucionaram pelo menos 3 séculos. Ao ponto de um texto como em Atos 17 dizer: os que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Como é que nós vamos transtornar? Com moralismo? Nós vamos transtornar com chatice? Nós vamos transtornar com slogans só? Não, nós vamos transtornar mudando a vida das pessoas, salvando a vida das pessoas do maior abismo que elas têm. As pessoas vivem um abismo, e esse abismo só poderá acabar
Falo de Agostinho agora. As pessoas só poderão encontrar paz, elas só poderão se reconciliar com Deus efetivamente quando elas tiverem um encontro pessoal com Jesus Cristo. É preciso que o nosso Evangelho cure. Por favor, não venha me dizer que isso cessou. Não há nenhum lugar da Bíblia que afirme que isso cessou. Dizem os cessacionistas que não há mais cura como houve no passado. Meu querido, não é que não há mais como no passado. Há cura em maior intensidade se nós tivermos o poder do Espírito Santo. Se nós tivermos a autoridade do Espírito Santo, nós vamos pregar e as pessoas vão se converter. Nós vamos passar com a nossa sombra, nós vamos passar pelas pessoas e as pessoas serão curadas. Isso não é programa de igreja neopentecostal, não. Isso é programa do Evangelho vivo. Nós temos que curar as pessoas. E nós precisamos falar para elas que elas têm um poder dentro delas, que é o Espírito Santo, e esse poder vai fazer com que elas deem esse testemunho e possam vivenciar o seu dom, o seu talento e transformar num ministério profícuo, num ministério abençoado para a vida da igreja. E nós temos que avisar a toda a humanidade que Jesus está voltando. Além disso, é importante que, além de ganhar pessoas, famílias, curá-las, salvá-las, que elas sejam cheias do Espírito Santo de Deus, entrem num êxtase. Me lembro de Wesley, anos depois da experiência de 1738, em 24 de maio, anos depois, ele vai ter uma vigília, onde ele vai ser cheio do Espírito Santo, e ele diz no seu diário, e todos nós fomos arremessados ao chão, por causa do poder de Deus, e nós glorificávamos a Deus. Esse poder está em nós. Nós precisamos avisar as pessoas que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio como uma ordem de Jesus. João batizou com água, mas Jesus veio para batizar no Espírito Santo. E ele está voltando. E além disso, nós temos que continuar implantando pequenas comunidades. Não precisam ser grandes catedrais. Irmãos, entendam uma coisa, esse período passou na Idade Média, na entrada da Idade Moderna. Agora, nós podemos sim ter grandes templos, podemos ter grandes salões, se a igreja é grande, não há nenhum problema nisso, mas a questão não é o templo físico, a questão é implantar desde uma pequena comunidade, de 8, 10, 15, 20 pessoas, até 50 mil, até 100 mil pessoas, não há problema. O que nós precisamos fazer é um evangelho vivo, é pregar um evangelho vivo, é continuar plantando igreja. Só que nós temos que capacitar os membros, porque tem muita gente se dizendo cristão no Brasil e fora do Brasil e vivendo como se não fosse cristão, porque não está sendo devidamente capacitado. Eu disse isso para vocês no último encontro sobre discipulado. Nós precisamos discipular a todos os irmãos e irmãs para que nós possamos implantar a igreja e sermos apologetas, defendermos a fé. Pastor, a fé não precisa ser defendida, Deus não precisa ser defendido. Querido, Deus não precisa ser defendido mesmo, mas muitas vezes nós somos acusados de coisas que não fazemos, e é preciso que nós esclareçamos para a sociedade que nós respeitamos a todos, que nós amamos a todos, que todos têm direito de acreditar no que desejarem, mas nós
temos o direito também de declarar que há um Deus eterno, há o Criador do céu e da terra, há o Deus que enviou Jesus Cristo, há o Deus que voltará, e esse Senhor Jesus que voltará vai julgar os vivos e os mortos. Nós também temos o direito de dizer isso, e ninguém vai nos macetar, não. Assim como nós não queremos macetar ninguém. Sabe por quê? Porque nós não precisamos macetar ninguém. Que todos preguem aquilo que creem. Me lembro dos profetas de Baal. Que se convoquem todos os profetas e sacerdotes de todos os deuses que houver na terra, e que todos preguem aquilo que creem. E eu quero lhe dizer, o Deus eterno, o Deus eterno, o Deus eterno, Ele é único, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Remidor, Ele é o Libertador, Ele é o inspirador para os Salmos, Ele é o justo juiz, Ele é o Espírito da profecia, Ele é o Deus encarnado na história, Ele é o Espírito Santo que capacitou a igreja e que continua capacitando a igreja. Por isso nós temos que ser apologetas às vezes, não para ficar brigando com os outros. Não é para brigar, respeite a todos. Se você quer ser um cristão verdadeiro, respeite o direito da pessoa não desejar andar com Cristo. Respeite. Mas nós temos que ter o direito de dizer para alguém que zomba perante milhares de pessoas de um livro bíblico: ah, se fôssemos nós! Ah, se fôssemos nós que disséssemos assim, nós vamos macetar a religião budista, ah, nós vamos macetar o candomblé, ah, nós vamos macetar a umbanda, ah, nós vamos macetar o shintoísmo. Ah, se fôssemos nós, então a mídia toda já estaria se levantando, mas como não foi contra nós, então deixa para lá, né? Ela zombou, a cantora popular zombou de um livro que para nós é sagrado. E nós não devemos zombar de livro sagrado nenhum, nem dos maometanos, dos islâmicos, nem de ninguém. Mas implantemos igrejas, declaremos a nossa fé e esteja pronto para ser perseguido e morto. Pastor, mas não há arena romana mais. Eu quero ser bem direto com você. Por causa da nossa fé, quando ela é vivida nesse parâmetro de uma fé movida pelo poder do Espírito Santo, sabe o que acontece? Como os 4 primeiros séculos, às vezes nós somos perseguidos e nós somos isolados, nós somos mortificados na nossa própria família. Porque nós demos a vida ao Senhor e abrimos mão de 200 festividades, então a recíproca agora é verdadeira. Eles vão dizer assim, deixa eles para lá. Às vezes somos mortificados na nossa própria família. Você será mortificado muitas vezes na sua própria família, mas poderá ser mortificado, perseguido também no seu colégio, quando disser Deus é o Criador, contra uma tese ridícula do século XIX, que fala sobre o evolucionismo. Posicione-se, leia. Não há fósseis intermediários entre aquilo que se chama de teoria da evolução, a hipótese da evolução. Não há fósseis intermediários. Era necessário que depois de tanto tempo, mais de 100 anos, e eles trabalham como verdade, né? Você tivesse o primeiro fóssil e depois tivesse a evolução do segundo
a evolução dessa espécie e um segundo fóssil, e uma terceira, e uma quarta. Não há fósseis. Além do que outros argumentos filosóficos que eu poderia apresentar a vocês agora, elementos físicos que eu já ouvi. Posicione-se, e quando você se posicionar, eu creio num Deus criador, mas tem que colocar na prova que, segundo Darwin, então coloque, segundo Darwin, a hipótese da evolução, ou a teoria da evolução. Aí você diz tudo que tem que colocar na prova, mas não ponha como uma posição tua, ponha segundo Darwin, e eu quero te afirmar, você será mortificado, perseguido na escola, no colégio, na faculdade. Muito embora nós ainda sejamos maioria, os que creem, né? Um pouco agnósticos, cedem aqui, cedem ali, mas eu quero dizer a você, você será perseguido e morto, isolado, mortificado. E você poderá ser perseguido e morto nesse sentido de isolamento, não físico mais, como nas arenas romanas. Você poderá ser perseguido e morto, sabe como? Você poderá ser perseguido e morto até na sua área de lazer, se você disser, eu creio num Deus criador, num Deus eterno, num Deus que é o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e Jesus está voltando, olha, você poderá ser escarnecido. E para encerrar essa breve reflexão, eu quero te dar uma boa notícia. Ainda que a família, ainda que lá na escola, na faculdade, ainda que na sua empresa, eu não mencionei, no seu local de trabalho ou na área de lazer, você seja mortificado, perseguido e mortificado. Sua cabeça será imolada, você será crucificado de ponta cabeça também, porque eles vão te isolar. É um isolamento cruel, como se você estivesse numa masmorra. É uma masmorra da alma agora. Eles te isolam numa masmorra da alma. Eu quero te dar uma boa notícia para encerrar essa palavra. Quanto mais os mártires morreram no primeiro, segundo, terceiro e quarto século, ainda no início do quarto século, e quanto mais os apologetas tiveram que defender, mas cheios do Espírito Santo, cheios de poder, de tudo que eu disse até agora, da salvação, da cura, do batismo do Espírito Santo, da volta de Jesus, da implantação de igreja, da dura perseguição, da morte. Quanto mais nós formos perseguidos, os historiadores nos dizem que o sangue dos mártires era como uma sementeira. Nas arenas romanas, os romanos ficavam olhando, quem é esse povo que vem para dentro da arena cantando, glorificando, exaltando, bendizendo o Deus deles, e eles se convertiam, e se convertia gente do que nós chamamos hoje da classe mais popular, da classe mais baixa, até escravos se convertiam pessoas do que nós chamamos artesãos, do que nós chamamos de uma classe média, que depois vai ter a sua ascensão lá para o final da Idade Média. E se convertia gente do palácio. Não foi possível conter o Evangelho. Então, meu querido, saiba que se você viver o Evangelho pleno, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, inserindo
Esse é o sentido da história da igreja. O Evangelho de Jesus inserido na história humana. Se você inserir o Evangelho de Jesus na história humana, quanto mais nós formos perseguidos e mortos até nessa masmorra que pode ocorrer de diversas formas, a semente do Evangelho brotará cada vez mais e mais e mais. Só que aí não é a semente denominacional, é a semente do Evangelho. O Evangelho vai se inserir na história. Eu declaro, eu profetizo, o propósito desse canal, diferente de outros maravilhosos que tem aí, grandes pregadores, que eu ouço, como o Reverendo Hernandes, como outros grandes pregadores. Eles têm um propósito de transmitir a palavra da verdade e tantas outras coisas, mas Deus nos levantou para uma coisa: preparar a igreja para encontrar com Jesus Cristo. Eu vou orar por você nessa hora. Pai bendito e celeste, eu te peço que o Senhor faça inserir na história humana, através desses irmãos, o Evangelho. Esse é o sentido da história da igreja. E que nós vivamos a plenitude dos tempos que já está acontecendo há 2000 anos. E tendo e estando na vivência da plenitude dos tempos, nós possamos ajudar, como dizem os irmãos da igreja quadrangular, a salvar, a curar, a batizar no Espírito Santo e a preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu bendigo o nome do Senhor. E que nós possamos implantar igrejas vivas e verdadeiras, que saibam defender a sua fé, saibam da razão da sua fé, e mesmo que sejamos perseguidos e mortos, que o sangue das nossas vidas e a clausura e o isolamento que eles nos têm colocado, a família, até a área de lazer, sirva como sementeira para o Evangelho de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do bendito Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, aleluia, amém. Só um minuto, o pastor está aqui me ajudando. Minha esposa querida, ela vai fazer ministrações também. Eu quero pedir a você, se Deus está falando ao seu coração, ouça e dê o seu like. Diga, gostei. Like é isso, gostei. É isso aí, valeu. Dê o seu like. Não tenha preguiça, não. Diga, eu estou gostando. Para nós é uma motivação. Não vamos chegar até milhões e milhões como pessoas aí do mundo das celebridades. Não, não vamos. A não ser que Deus queira isso. Se Ele quiser, aleluia. Mas nós precisamos, é importante a motivação dos irmãos que oram. Dê o gostei, o seu like. Por favor, compartilhe com todos os membros da sua igreja. Eu não me conformo com menos que isso. Todos os irmãos da igreja. Diga, você pode ouvir no celular. Ou aqueles que já têm aquele aparelho, ponha na TV, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, toque lá o sininho. É importante para nós, é muito importante, é um elemento motivacional. Para muitos é monetário, sim, mas para ser monetário precisaria ter milhões. Então, para nós é motivacional. Eu quero dizer, por último, deixe um comentário. Eu recebi comentários maravilhosos na primeira e segunda ministração, mas eu quero ouvir o seu comentário. Diga, pastor, aquela palavra me tocou aqui, me tocou ali, e isso transformou a minha vida, e nós vamos ajudar a espalhar, a servir a todas as denominações e a espalhar esse evangelho que vai até a volta de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, fique na bênção de Jesus e no poder do Espírito Santo.